Continuando então sobre ah, os tópicos da aula 4, agora a gente vai continuar a partir da consideração que nós vimos na parte anterior de que o elétron é tratado como uma onda tridimensional, certo? Uma onda estacionária tridimensional, e que nesse átomo, devido à quantização de energia, somente alguns modos de vibração dessa onda são permitidos. Então a ideia, como eu tinha visto na parte anterior, é se eu tenho uma equação que eu consigo utilizar para descrever uma onda clássica, uma onda eletromagnética, mecânica, qualquer uma de natureza, eu posso tentar aplicar esse mesmo princípio para uma onda eletrônica. Então a ideia surgiu mais ou menos em 1925, foi publicada em 1926, certo? E levou em conta que uma equação que descrevia um objeto quântico, no caso especificamente um elétron, a partir de uma equação chamada função de onda. É essa que descreve o elétron como um objeto quântico, como o comportamento ondulatório dele. Em princípio, ela vai ser bem diferente do que normalmente a gente está acostumado, porque ela utiliza uma simbologia diferente que nós não vimos até o momento nos estudos. Mas não se preocupe com essa equação, você não precisa decorar, nem aprender como que ela foi obtida nesse sentido, né, de dedução. A ideia é só perceber que é uma função de onda, é uma equação que representa a onda e que ela contém as principais propriedades que interessam para a gente. Especificamente, né, a equação proposta, ela tem chamados operadores. Esse H com o circunflexo em cima é chamado operador hamiltoniano. Ele é um chamado operador de energia. O que é um operador? O operador simplesmente é um símbolo matemático que diz para você realizar uma operação. Então, por exemplo, esse hamiltoniano, quando tem aqui, ele diz o seguinte: soma esses dois outros operadores. O próprio mais, menos, multiplicação e divisão, os símbolos são operadores. Então, o símbolo de mais diz para você, some esse valor com aquele valor. Você sabe o que é uma soma quando vê o operador, certo? Então, não se preocupa com isso. Esse daqui, então, é o operador que é aplicado sobre a função e ele vai ter como resultado, né, a energia, o valor de energia dessa função. Então ele vai te traduzir a energia do elétron, principalmente. Mais do que isso, nós vamos ver depois que ele vai também, essa energia vai depender da posição onde ele está. Então, quando essa a função, ou essa equação, ela é desdobrada, você substitui aqui a parte da representação desses elementos, ela vai ficar mais ou menos assim. Então, esse fator aqui cuida da energia cinética, esse da energia potencial, e obviamente a soma deles vai dar a energia total. Então, o E de psi, essa letra grega é chamada psi, né? Essa parte, essa operação aqui, ela é desdobrada nessas duas partes, que representa a energia potencial e a energia cinética. O que eu consigo obter com essa equação? Do mesmo modo que o Bohr tinha proposto aquela equação dele que nós vimos a dedução para calcular a energia das órbitas dos elétrons, né? Nós podemos utilizar essa função de onda do átomo de hidrogênio para calcular também. De novo, não se preocupe com a forma, certo? Isso daqui tem um caminho longo de lá para cá, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: se você quer calcular os níveis de energia, você utiliza agora essa expressão. Aqui, de novo, nós temos os números, o número quântico principal, né, o número que determina a energia, o nível que você está, as órbitas permitidas, ou, agora, não só as órbitas permitidas, mas os modos vibracionais permitidos. Tá legal? Então, a quantização continua. Então, ele permite calcular essa equação dos níveis de energias permitidos para as ondas de elétrons no átomo. Então, ela é diferente daquela do Bohr, porque a equação de Bohr tratava o elétron como partícula. Quando você trata com uma onda, você quer saber qual é a energia que aquela onda estacionária tem, você pode utilizar, especificamente nesse caso, uma onda confinada estacionária, né? Essa equação. Quem propôs isso foi o Schrödinger, o Erwin Schrödinger, em 1926, ele publicou,
e em 1933 ele recebeu o prêmio Nobel por isso daí. Ele é conhecido, famoso no mundo inteiro, mais o experimento do gato, né, de Schrödinger, do que as equações propriamente ditas. O gato de Schrödinger é um experimento mental, para ele dizer, do mundo de probabilidades, né? Ele traduz, de certo modo, aquela história de você tentar fazer um experimento quântico e a influência do observador nesse experimento. Eu só vou comentar aqui do gato, você não precisa saber e nem não é tão relevante. É só uma outra maneira de você enxergar o mundo quântico. Então, no experimento dele, ele tinha um gato aprisionado dentro de uma caixa fechada, sem maneira de você olhar lá dentro. Você tinha esse gato junto com um material radioativo e um frasco de veneno, que matava o gato na hora, um martelo aqui preso na parede e um contador Geiger. O contador Geiger é um equipamento que detecta decaimento radioativo. Por que ele montou desse jeito? O material radioativo, a emissão de radiação dele, você nunca sabe quando vai acontecer, é aleatório, certo? Pode acontecer nesse instante ou pode levar alguns milhões de anos para acontecer. Então ele tinha um gerador de um efeito, uma causa que poderia levar a disparar esse processo de quebrar esse martelo, uma vez que o detector Geiger detectava a emissão, ele soltava o martelo batia no frasco, liberava veneno e o gato morria. Mas ele nunca sabia quando isso ia acontecer. Então a pergunta é, você tem a caixa, você montou tudo, fechou a caixa. Você quer saber se o gato está vivo ou se está morto. Então tem duas possibilidades, né? O gato está vivo, o material não decaiu, ou o gato está morto. Mas você só vai saber disso se você abrir a caixa. Mas como você é o observador, o ato de você abrir a caixa pode fazer com que você interfira no resultado, certo? Ele chama isso daqui de colapso da função de onda. A função de onda é essa daqui. O que significa o colapso? Ao invés de o gato do experimento se comportar como uma onda, né, um objeto quântico, o ato de você abrir a caixa força ele a se comportar como, por exemplo, uma partícula. Enquanto a caixa está fechada, o gato tem dois estados quânticos possíveis. O gato está vivo ou está morto. Quando você abre, você força um dos dois estados a acontecer, certo? É só para um exemplo, novamente, que a gente já viu lá atrás do efeito da observação de fenômenos quânticos, e ele fez isso só para ilustrar para os jornalistas poderem entender, digamos assim. Bom, na mecânica clássica, né, quando você vai descrever qualquer coisa, lembra que a gente comentou na parte anterior, nós temos que saber alguns parâmetros desse objeto, ou o que você quer saber, você quer prever, né, no caso do tempo, eu quero prever onde vai estar aquela nuvem de chuva. Então eu quero saber, preciso saber nesse momento, qual é aonde essa nuvem de chuva está e qual a velocidade e qual a direção que ela está indo nesse momento. Depois eu vou computar no caminho dela se ela vai encontrar outras influências de vento ou de outras nuvens e o que vai acontecer com essa nuvem na interação com esses outros sistemas. Então, pelo menos na mecânica clássica, para você definir um sistema, você tinha que saber a posição inicial desse sistema, ou atual, e a velocidade de todas as partículas ou componentes desse sistema. Se você tem isso, você prevê todos os movimentos futuros e passados do sistema, além de você saber qual é a situação atual, óbvio. Na mecânica quântica, como nós vimos, por causa do princípio da incerteza de eu medir, certo? Eu não vou conseguir ter essas grandezas com a mesma certeza que eu teria num objeto clássico, numa partícula real, tá? Então, no mundo quântico, quando eu vou fazer medida, eu nunca sei se eu vou ter ou não o resultado correto. Então, nós trabalhamos com probabilidade. Eu vou usar a matemática para tentar prever como que seria realmente a distribuição da posição e velocidade dessas partículas e desses objetos quânticos no átomo, na matéria, e a hora que eu medir, eu sei que eu tenho que esperar um resultado. Se aquele resultado cair dentro da minha medida, eu sei que minha medida está mais ou menos correta, certo? Para um objeto quântico, então, aquele que apresenta essa dualidade partícula-onda, tá?
A maneira como eu faço esse cálculo, a descrição mais completa de um sistema é justamente a função de onda, é a equação que vai me dar onde que eu posso encontrar esse elétron, é mais provável encontrar esse elétron e as energias, né, dessa região do espaço onde esse elétron vai estar localizado. E esse é o que se usa para sistemas que têm comportamento quântico, tá? Ele considerou que um objeto quântico de Rodi tem uma massa m e está se movendo sob uma certa energia potencial. Lembre-se, quando o elétron está girando, digamos assim, ou está em uma posição ao redor do núcleo, se ele está em movimento, ele tem energia cinética, e se a própria distância do núcleo, certo, é uma energia de posição, então é uma energia potencial também. E essas energias, tanto a energia potencial quanto a cinética, né, ela pode ser definida com a função de onda. A energia potencial depende da posição. Então, aí você já tem, se você consegue energia potencial, você já tem informação sobre a posição também. Então, ela é, se você pegar a equação do Schrödinger e trabalhar um pouquinho em cima dela, aplicar algumas normas matemáticas, você desdobra ela nisso daqui, chamada equações de derivadas parciais, né? No curso de cálculo vocês vão ver um pouquinho disso daqui. Mas não se assustem, somente, de novo, um símbolo desse, uma derivada, está dizendo, olha, faça uma derivada nessa função, nessa equação. Como se fosse o símbolo de mais numa duas equações de primeiro grau, ele fala, some essas duas equações, tá? O que é importante ver aqui é o seguinte, desse lado da equação você tem x, y e z. Então isso daqui são coordenadas cartesianas. Então essa parte aqui, ela vai me dar a variação da função no espaço, ou seja, a localização do elétron para cada ponto do espaço. Veja que, nesse caso aqui, ela tem uma derivada em função das três coordenadas para x, das coordenadas para y e das coordenadas para z. Então, se eu tiver um gráfico, certo, cartesiano, imagina um eixo aqui, outro eixo 90 graus e outro eixo aqui saindo da tela. Então, esses três posições, eu tenho x, y, z, eu posso definir um ponto no espaço a partir disso. Tá? Do outro lado, ele me diz o seguinte, dependendo de onde que ela está no espaço, certo? Ela vai ter algumas características energéticas, principalmente. Então, essa daqui é a massa do elétron, essa daqui é a constante, que a gente já conhece. Então, a energia quantizada do elétron está aqui, certo? E a energia potencial do elétron em função ou na posição x, y, z, a partir do núcleo, é dado por esse fator. Então, o que é importante de ver aqui, certo? E o último aqui é a amplitude de onda. A amplitude é o quê? É a intensidade, vamos dizer assim. Não é o correto, mas vamos pensar assim. A amplitude é a intensidade da onda naquele ponto. O quão intensa é a probabilidade de eu encontrar o elétron naquela região, naquele ponto x, y, z, com essas energias aqui, certo? Então, o que é importante de ver, não decore a equação, porque não precisa, é só você perceber que ela contém toda essa informação aqui, tá ok? Quando você resolve uma equação diferencial, seja ela parcial ou não, matematicamente ela te dá um número infinito de soluções. Ela pode te dar um número infinito. Só que como a gente está aplicando essa equação para estudar um modelo físico da realidade, que a gente acredita ser a realidade, você não pode selecionar, não pode aceitar todos os resultados. Você só pode aceitar aqueles resultados que têm um significado físico. E você tem que ter a capacidade de avaliar esses resultados. Então, uma das condições para você ver isso é o seguinte, se eu estou usando um modelo onde as funções de onda ou as equações que representam as ondas estacionárias, certo? Elas têm algumas condições que elas têm que seguir. Elas só podem ter números inteiros, certo? Números de comprimento de ondas inteiros, certo? Que representem a energia dela, no caso. Então, se os resultados me levarem por ondas ou funções de ondas onde esses números não são inteiros, eu tenho que descartar eles, tá? Então, cada solução ela tem que corresponder a um modo de vibração normal, aqueles modos permitidos de existirem no átomo. E vai dar informação como frequência, comprimento de onda, energia, quantos nós e antinós tem esse modo. Se isso daí for compatível com o modelo que foi proposto, aí você aceita o resultado e ele tem significado físico, tá?
Cada solução para o átomo, para o elétron do átomo de hidrogênio vai sempre corresponder a um nível quantizado de energia, os níveis que foram determinados lá. Então o modelo de Bohr não morreu de tudo, ele está aqui ainda implícito. A única coisa é que nós estamos vendo agora que o elétron não é uma partícula como o Bohr propôs, ele tem aquela dualidade. Então esse é o tratamento matemático e físico de criar um modelo onde você também possa encaixar ondas dentro da matéria, tá? Então, o uso, né, ele tem que ser quantizado, ele é quantizado. A solução sempre vai permitir determinar as propriedades ondulatórias do elétron naquele nível. Então, a equação matemática, os resultados, tem que te dar não só as informações, mas prever essas informações nesses níveis e em outros também, tá? Antes dessa introdução dessas funções de onda, né, nós vimos lá atrás que o Bohr já tinha visto, ele não tinha uma justificativa para isso, ele postulou isso, né, que havia necessidade de quantização de energia desses níveis eletrônicos. Esses números aqui surgiram lá do postulado de Bohr, principalmente para o momento angular. E são os chamados números quânticos, certo? Foi o primeiro número quântico. Por que número quântico? Porque é um número que quantifica, dá quantização à estrutura da matéria. Na aula anterior, a gente viu da equação de Bohr que o número quântico está aqui, é esse n. Esses outros aqui são constantes, daqui também é o número, a carga do elétron, etc. Então, a energia vai variar em função, né, desse número quântico. Então, ele está relacionado sempre ao nível de energia do elétron. E a gente viu que, nesse caso aqui, da consideração do elétron como uma onda, ele decorre justamente da equaçãozinha que te dá o número de modos permitidos com valores inteiros para uma onda estacionária. Então, ele serve tanto para o modelo da consideração de uma partícula quanto de uma onda. Essa daqui é aquela equação 13 que a gente viu na aula anterior, tá? Quando você pega a equação de Schrödinger e leva ela, dá uma outra aplicação lá de algumas normas matemáticas, ela vai se apresentar de um outro modo. De novo, não precisa decorar, tá? Aqui é só para ver que nessa formulação aqui aparecem os números quânticos. Esse n, que a gente já tinha visto, e agora começa a aparecer um novo número quântico, o L, certo? Muitos de vocês já ouviram falar disso daí. Vai ter um outro número quântico aqui, que é o ML, e nós vamos ver mais ou menos a definição deles aí. Então, cada nível de energia permitido do átomo tem naturalmente outros números quânticos, certo? E que eles decorrem, por exemplo, da interação de elétron-núcleo ou elétron-órbita, ou elétron-elétron. Isso é uma coisa desses números agora que aparecem. Por que eles aparecem? No modelo de Bohr, o Bohr não considerava, ele só considerava a interação elétron-núcleo, mas a interação elétron-órbita ou elétron-elétron ele não considerava. Então, ele não servia para outros átomos, além do hidrogênio, justamente porque, se você pusesse o segundo elétron, você tem que levar em conta essas interações, tanto do núcleo quanto do outro elétron, com esse novo elétron aí também. Por isso que esse modelo é mais completo. Então, as diferentes funções de ondas possíveis são identificadas agora por 3 números quânticos, o N, o L e o ML. Nós vamos começar a ver. O principal a gente já viu, é o número estabelecido por Bohr do momento angular. E o momento angular te dava o quê? Justamente que órbitas eram possíveis no modelo de Bohr, a partir do núcleo, né, que órbitas eram possíveis. Então perceba que o número quântico principal não é só uma questão de energia, ele te dá também a distância que esse elétron poderia existir a partir do núcleo, considerando que ele nunca vai existir no núcleo, certo? Então, a que distância, mais ou menos? Então, ele especifica a distância e o nível de energia, ou camada, como a gente chama, vocês já devem conhecer, principal que o elétron ocupa. Então, quando você estabeleceu isso, foi estabelecido esses números para o valor do número quântico principal. Ele é sempre um número inteiro, ele começa em 1, ele não tem valor zero, e, em princípio, ele seria infinito, coisa que não é, ele tem um limite, né, pelos elementos químicos conhecidos, para os átomos conhecidos, e eles sempre são inteiros.
Também associa-se a modelos que se associam a cada camada uma letra, começando com a letra K, L, M, N, O e assim por diante. Então, primeira regra, elétrons com o mesmo número quântico principal estão na mesma camada, certo? E nós vamos ver isso depois, mas basicamente é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, a camada 2, eu tenho mais de um elétron, possibilidade de colocar mais de um elétron, ou mesmo na camada 1, posso ter 2 elétrons, mas ambos os elétrons têm o mesmo número quântico principal. Então, você viu o número 1 na frente da descrição do elétron, né, para N, se ele for igual a outro, quer dizer que os dois estão na mesma camada e basicamente têm a mesma energia. Tá? A energia para cada camada vai ser a mesma do modelo de Bohr, certo? Vai depender do N aqui no caso. A interpretação física, certo? A gente pode tirar, como disse, é a distância média do elétron ao núcleo, não é a distância exata, por causa do princípio da certeza. E em termos químicos, ele é importante, o N, por quê? Porque quanto maior N, quer dizer mais distante o elétron está do núcleo e mais provável ele ser de reagir com outro elétron, ou com um íon, ou com outro elemento que esteja aqui próximo, certo? Então, quanto mais distante ele estiver do núcleo, maior o N dele, mais provável dele conseguir ser retirado daquele átomo. Ou, se eu for introduzir um elétron naquele átomo, normalmente é o N o nível com maior N que vai receber esse elétron, ok? Então esse N está diretamente relacionado, né, a distância média, com a tendência de um átomo de perder ou ganhar elétron em reações químicas, certo? Então começa a primeira indicação. O segundo número quântico que apareceu na equação de Schrödinger foi o momento angular, que nesse daí, no caso, esse L ele te dava, né, ele mostrava que existiam subcamadas. Como que ele surgiu? Ele surgiu, na verdade, na teoria, mas depois eles de verem que havia um segundo número quântico e que ele dava energias muito próximas daquela outra, das camadas que estavam sendo calculadas, eles perceberam o seguinte, isso daqui é o espectro de emissão do hidrogênio. Então ele foi medido, aqui é o comprimento de onda em nanômetros, certo? E quando você pega e vê essas linhas aqui, se você usa um equipamento que tenha melhor resolução, que consiga fazer com que a diferença, a diferença mínima aqui seja maior do que está tendo, então veja, aqui é 400, aqui é 500. Então esse equipamento, ele só tem resolução para 460, 470, 80. Então ele vai de 10 em 10 nanômetros. Se eu conseguir um que vai de 0,1 em 0,1 nanômetros, eu vou ver que essa linha aqui no vermelho, certo? Ela não é uma linha única, ela é uma linha dupla. Então significa que, na verdade, isso daqui que eu achava que era uma órbita só, são duas órbitas muito próximas, ou dois níveis de energia muito próximos. Como a diferença entre aqui e aqui são duas camadas é muito grande comparado a essa diferença, veja, vamos supor aqui, olha, 480 mais ou menos, e depois 600, quase 660, certo? Eu tenho quase 200, né, nanômetros de diferença aqui. Se você for ver essa distância comparado com essa diferença de energia, eu não vou falar que isso daqui seria uma nova camada. Então, a gente colocou que isso daqui são subcamadas, tá? Porque a diferença de energia entre esses dois níveis aqui é muito menor que a diferença de energia entre essas camadas aqui ou as próximas. Então, é menos, às vezes, do que... veja, que é menos do que 0,1. Eu estou 656.1.2.3. É muito pequena. Mas ela tem uma estrutura fina, que nós falamos, uma estrutura mostrando que ela não é única. E, nesse caso, existe um número quântico para determinar quantas dessas estruturas existem para cada camada. Então, essa daqui especificamente tem duas. Depois nós vamos ver que tem outras que têm 3, até 4 camadas dentro da mesma camada, subdivisões dentro da mesma camada, certo? Então, você tem a camada e você tem a subcamada, que é dada por esse número quântico de momento angular ou azimutal. Então, no modelo de ondas, é como se você pegasse seriam duas ondas aqui, você pegar esse espaçozinho e ampliasse, você veria duas ondas estacionárias juntas ou muito próximas de energia no mesmo espaço, tá legal?
O N determina, o número quântico principal determina quantos L's existem, quantas subcamadas existem, ou seja, os valores de L. Tá? E por isso, cada camada tem um número determinado decorrente do número quântico principal. Então, isso daqui vocês já devem ter visto, né? Mas é basicamente o seguinte: se você tem o valor de N, L varia de 0, ou seja, nenhuma subcamada, até o valor de N menos 1. Se eu tenho N igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então, L igual a 0, eu não tenho subcamada nenhuma. Se eu vou para o subnível, para a camada 2, ou N igual a 2, então eu vou ter 2 menos 1, eu vou ter 1. Mas eu sempre incluo 0, porque varia de 0 até. É de 0 até. Então eu tenho o 0 e 1. O N igual a 3, 0, 1, 2 e assim por diante. Então o 0 significa que eu tenho uma camada, certo? Que é a própria subcamada, ela não tem a divisão. O N igual a 2, eu tenho uma camada, como é nesse caso aqui. Então esse daqui seria o N igual a 2. Eu tenho 0 e 1, e assim por diante. Então veja que para N igual a 5, eu tenho até quantas? 5 subcamadas, certo? Então, esse é uma maneira de você fazer o cálculo, ou ter o resultado sem precisar fazer o uso, calcular pelas equações. Então, por exemplo, o que eu estava falando aqui, para n igual a 2, L vale 0 e 1, há dois estados de basicamente mesma energia, mesmo porque é muito pouca diferença aqui, para o momento angular na camada com n igual a 2. Eles são chamados estados degenerados, não degenerados no sentido que você está acostumado do termo, quer dizer que eles têm a mesma energia, certo? Então, é degenerados em termos de energia. O número quântico azimutal, o momento angular, do mesmo jeito que o número quântico principal recebeu letras maiúsculas, né? O número quântico de momento angular recebe também, para simbolizar ele, letras minúsculas, que aí fica mais fácil também de expressar. Na verdade, a gente expressa normalmente o número quântico principal em números e o secundário, ou o azimutal, né, em momento angular, em letras minúsculas. Então, para cada L maior ou igual a 0, é sempre atribuída uma letra. Então, para L igual a 0, a gente dá a letra S, 1P, 2D, 3F, 4G. Se você lembra, isso daqui são os orbitais, não órbitas. Orbitais, não é órbita, é orbital. Já não é o modelo de Bohr, tá ok? Da onde surgiram essas letras? Só por curiosidade, também não tem que decorar isso. Quando vocês pegam o espectro de absorção de um gás ou de um material, eles começaram a definir, né, calcular o nível de energia dessas absorções. Do jeito que nós vimos lá anteriormente para os espectros de emissão, você pode também usar para calcular de absorção. Então, para essas linhas bem fininhas aqui, bem afiadas, digamos assim, eles chamaram de sharp, pegaram a primeira letra. Esse outro aqui chamaram de principal. Esse outro que está manchado aqui chamaram de difuso. E esses Fs aqui eles chamaram de fundamental. Então, as letras surgem daí, dos espectros de absorção, certo? Que eles determinaram os tipos de banda de absorção, de linhas de absorção, e deram nomes específicos para aquelas mais finas ou aquelas mais difusas e assim por diante. Enfim, o número quântico principal, o N, ele determina o tamanho, ou seja, a distância, né, da camada em relação ao núcleo. É o tamanho, mas assim, é basicamente porque a gente tem que levar em conta que é tridimensional. O número quântico do momento angular, certo? Ele te dá o número e a forma da subcamada, ou do subnível também. A gente usa subcamada ou subnível, são sinônimos aqui, tá legal? Normalmente a gente vai falar subnível, que é o mais utilizado. Então o número quântico principal ele te dá a distância até o núcleo da camada, certo? E o hélio vai te dar a forma da camada. Até agora a gente não viu forma, nós vamos ver daqui a pouco quais seriam essas formas. O terceiro número quântico que a gente vai ver, tem mais um que não vai ser visto nessa aula, vai ser visto na próxima, ele especifica a orientação dessas subcamadas no espaço tridimensional, porque essas subcamadas não são esféricas, elas são ondas estacionárias, lembra? E essas ondas estacionárias, lembra dos exemplos que eu dei, elas têm formas diferentes. Então, a maneira como elas se orientam no espaço
elas é determinado por um número quântico também, porque elas também são quantizadas, essas orientações. Então, ela divide esses subníveis em regiões individuais, tá? L determina os valores ml, assim como N determinava de L. Então, para um dado valor de L, o ml varia de menos L a mais L, passando por zero. Então, por exemplo, se você tiver, aqui é L, tá? Depois eu vou corrigindo, é menos L, passa pelo zero e mais L, não mais 1 aqui. Vamos fazer um exemplo, ou ver exemplos. Então, L igual a zero, o ml só pode ser de menos zero para mais zero é zero. L igual a 1, então ele vai de menos L, que é 1, até mais L, passando pelo zero, mais 1. Aqui eu corrijo depois também. O L igual a 2, ele vai de menos 2, sempre variando de números inteiros, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. L igual a 3, a mesma coisa. Parto lá do menos 3, menos 2, menos 1, passo pelo 0 e assim por diante. Então, veja, se você perceber, o L igual a 0 significa que a gente está em que orbital? No orbital S, certo? Que é o número lá. No orbital S só tem um orbital. Quer dizer, só tem um subnível, né, de energia. No L igual a 1, você tem L é o P, então você vai ter, na verdade, 3 orientações para a função de onda, que seria o Px, o Py e o Pz, e cada um tem um número desse daqui. Esse daqui seria os orbitais, ou L igual a 2, quer dizer que eu posso ter até 5 orientações diferentes, que seria o D e esse daqui o F, certo? E nós vamos entender isso na hora que nós vemos o formato desses orbitais. Então, esses 3 números quânticos principais, né, os números quânticos, o principal azimutal magnético, ou o principal de momento angular e magnético, ele surge nas funções de onda devido à quantização dos níveis de energia e à própria estrutura que essas ondas ou estrutura espacial apresentam, tá legal? Então, as camadas ou níveis têm subcamadas, subníveis. São sinônimos, tá legal? Não confunda subcamada com outra coisa. Subcamada é subnível, ponto. De energia que apresentam formas distintas, e essas formas são dadas pelo L e ML, que estão relacionados com essas formas e com o número de formas presentes. O L dá um número de formas presentes e o ML, basicamente, ele te dá quais são essas formas também. Tá? Então, elas aqui. Olha. Então, veja, se você tem o subnível chamado de S, o formato dele é isso daqui, é uma esfera. Tá? Então, eu tenho o eixo x, y e z, então um eixo cartesiano tridimensional, e ele seria uma esfera que englobaria até essa distância aqui. Então, basicamente, se eu pensar no elétron do átomo de hidrogênio, o núcleo está aqui no meio, onde está esse ponto, e o elétron estaria dentro dessa esfera, em qualquer lugar presente nessa esfera. É onde ele pode estar. Se eu for para a camada 2, certo? A onda agora não é mais esférica, a onda agora ela até é trilobular, que a gente fala. São 3 bilobulares, né? Você tem 2 lóbulos aqui do subnível, ou orbital, como a gente vai ver lá na frente. Então, um conjunto desses subníveis está orientado no eixo X, outro orientado no eixo Z e o outro orientado no eixo Y. Certo? Aqui eles estão separados, mas no átomo eles estão juntos, estão sobrepostos a esse daqui. Eles têm energia maior e estão sobrepostos. A gente vai ver uma animação depois mostrando isso e facilita você visualizar como que seria esse átomo. Tá? Esse daqui, isso daqui você tem para n igual a 1, certo? E esse daqui a partir do n igual a 2. No n igual a 2, você tem esses e mais esse daqui, certo? Só adiantando um pouco, o que o pessoal já conhece, é a distribuição eletrônica de Pauling. A gente vai vê-la de novo lá na frente, numa outra aula, mas de qualquer modo, aqui seria um S, certo? Só teria esse orbital. Depois, na camada 2, eu tenho 2S que tem esse mesmo formato, só que ele é maior que um S, porque ele tem energia maior, e o 2P que estariam juntos. Esse daqui seriam os orbitais D, certo? E esse daqui os orbitais ou subníveis F. Cada um com essas estruturas lobulares orientadas no espaço.
Veja que no D aqui tem esse outro tipo de lóbulo, que tem esse anel no meio, que é justamente as ondas. Aqui é onde você pode encontrar elétrons. É essa a atribuição que tem. Esses termos, né, sempre vão surgir, essas formas vão surgir, obviamente, da equação de Schrödinger, aplicado para o átomo de hidrogênio. Tá legal? Para a gente chegar nessas formas, como que sai de lá e chega nessa forma, eu não vou poder mais trabalhar agora só com XYZ, porque isso não vai ser suficiente para mim determinar todas as possíveis, as probabilidades de eu encontrar o elétron ao redor do núcleo. Eu vou ter que mudar isso daí. Então, eu vou ter que trabalhar agora num espaço 3D e que esse espaço eu tenho que mudar de referência. Ao invés de usar um referencial cartesiano, eu vou usar um referencial esférico, eu vou usar uma esfera. A gente chama de coordenadas esféricas polares. Nesse sistema de coordenadas, ao invés de só usar o XYZ, eu coloco o eixo XYZ dentro de uma esfera. E aí eu vou ter dois outros parâmetros, outras variáveis, que eu vou poder usar para ter a localização exata. Por quê? Veja, se eu tiver o XYZ, e eu tenho um certo ponto, qual que é, ao invés de eu atribuir a orientação dele somente a 3 coordenadas aqui, certo? Eu posso fazer o seguinte, eu vou determinar qual é a distância dele do núcleo, e depois as outras dos dois valores, eu vou dar em função dos ângulos que esse ponto aqui, que esse R, esse R está apontando para essa posição, qual é o ângulo que ele faz com o eixo Z e com o eixo Y, por exemplo. Com esses 3 valores, eu não preciso da coordenada x, y, z. Por quê? Afinal de contas, eu tenho 3 coordenadas de novo. Porque na hora de fazer a conta, fica muito complicado para ondas você trabalhar com somente x, y, z. Então, para conseguir resolver a equação de uma maneira mais simples, houve essa mudança de coordenada também. Então, veja, agora eu vou escrever minha função de onda em função do raio, da distância. Veja que, nesse caso aqui, eu vou ter o mesmo φ, ângulo φ, que é o ângulo entre o eixo y e a posição que eu tenho aqui. Se o elétron, se eu calcular todas as posições possíveis desse elétron em cima dessa linha curva aqui, perceba que meu φ não muda, tá? E meu R também não muda. A única coisa que eu preciso mudar é o ângulo que esse R faz. Se esse daqui for uma esfera realmente, φ é fixo, enquanto eu estiver em cima dessa linha, só θ muda. Então, para mim, isso facilita o cálculo. Então, agora eu tenho uma expressão que, ao invés de usar somente x, y, z, eu vou usar o r, que é essa distância aqui, só uma distância, o ângulo que ele faz em função desse r faz em função com z, e o ângulo φ em função do eixo x, certo? Quando eu fizer isso, isso daqui é o termo radial, que é relativo ao raio, está aqui. Veja que aparece aquela constante do raio de Bohr, porque isso daqui foi feito por hidrogênio, por isso que tem 1 a 0, mas serve para os outros átomos, ou se não se ajusta ele para os outros átomos. E esse daqui é o termo angular da equação, que vai me dar justamente a variação desses dois ângulos aqui. Ok? E isso daí vai ser igual a isso, essa expressão que é a carga, esse daqui é o raio, de novo aqui o raio de Bohr, que é dado por essa expressão aqui que a gente já viu lá atrás, que é em torno de 0,529 angstroms, certo? E essa equação você consegue expressar se em função desse número aqui. Então, a descrição do sistema, ela vai ser, como foi previsto antes, né? Vai ser de probabilidade de você encontrar o elétron ao redor do núcleo, com, obviamente, obedecendo aquelas normas de que você só pode encontrar elétrons onde essa onda eletrônica obedeça à quantização de energia e o número de modos inteiros permitidos para uma onda estacionária. Tá legal? E aí eu vou poder determinar os valores de posição ou velocidade. Eu vou calcular isso daí. Então, veja, isso daqui é uma maneira de tentar se livrar um pouco do princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Surgem duas componentes isso daí, então, que é a função radial e a função angular. Por que eu falei isso? Porque se você pegar nos livros, não precisa decorar isso, só para ver, tá legal? Eles vão vir tabelados quais são as funções de onda desse sentido expressas em coordenadas polares para cada número quântico, para cada conjunto de número quântico. Então, se eu quero saber, por exemplo,
Para um S, veja, n igual a 1, primeira camada, L igual a 0, não tenho estrutura, que eu estou dizendo que eu então estou no primeiro subnível, o primeiro nível de energia do átomo de hidrogênio. A parte radial é essa daqui, a parte angular é essa, e quando você faz a equação, dá isso daqui. Então, com isso, você consegue calcular as energias, certo, possíveis para cada uma dessas posições aí, né? A representação gráfica tridimensional dessas funções é que dá o conceito de orbital atômico. Então, você fazer esse cálculo, plotar num gráfico, colocar num gráfico, certo? E representar tridimensionalmente esse gráfico, você tem o que a gente chama de orbital, que são aqueles componentes lobulares que a gente viu ali atrás. Então, os orbitais saindo daquilo lá. Tá? Não confunda orbital com os termos órbitas do Bohr, porque ele achava, lá o Rutherford falou que parecia um modelo planetário, então tinha órbitas, etc. Tá legal? Isso daqui, orbital, surgiu da equação de Schrödinger, não do Bohr. Bohr tinha órbitas, então não confunda, não fale e não escreva isso. Tá? Matematicamente, o que dá origem aos orbitais, como nós vimos, é o número quântico de momento angular, é o L, tá? E junto com o ml. Então, o ml está relacionado com a forma desses orbitais que a gente viu. Então, se um dia te perguntarem, ou se for perguntado o que é um orbital atômico, certo? Ele é, na verdade, resultado da equação matemática que determina as regiões do espaço tridimensional ao redor do núcleo, onde é mais provável de se encontrar elétrons. Então, é uma equação que foi proposta para tentar determinar que regiões do espaço seriam mais prováveis de você encontrar os elétrons ao redor do núcleo, devido também ao princípio da incerteza, certo? Porque você sabe que ele vai estar lá, mas você não sabe onde certinho. Como que se chega a essas formas? Como eu tinha acabado de falar, você faz os gráficos das respectivas funções de onda. Então, se você pegar aquelas funções que nós vimos na slide anterior e pôr na forma do gráfico, algumas delas, você vai ter isso daqui. No eixo Y, a gente tem a distância a partir do núcleo, certo? E no eixo X, desculpa, esse daqui é o eixo X, é a distância radial em angstroms, e esse daqui é a função de onda radial. Então, em princípio, a hora que você for ler isso daqui, você teria que ler o seguinte: isso daqui vai me dar a probabilidade de eu encontrar o elétron a partir do núcleo. Zero é o núcleo, todos são zero aqui no núcleo. Conforme eu estou me afastando do núcleo, qual é a probabilidade de eu encontrar esses elétrons, certo? Então, aqui é o conjunto de números quânticos, o principal e o azimutal, o de momento angular, ou secundário, e você vai ver que a combinação deles, veja, n igual a 1, L igual a 0 é o 1s, n igual a 2, L igual a 0 é o 2s e assim por diante. Então, cada curva dessa está representando essa probabilidade. Vamos ver um que está legal aqui. Olha, o 3D. O 3D, esse daqui, essa curva aqui, ele está dizendo o seguinte: conforme eu me afasto do núcleo, vai aumentando a probabilidade de eu encontrar o elétron. E ela é máxima ao redor de 5 angstroms. Depois ela começa a decair novamente. Perceba que ela sobe rápido e cai devagar. Maravilha, isso tem significado físico. Agora, se eu for por orbital 2s, certo? Ele está me dizendo que conforme eu estou me aproximando do núcleo, essa probabilidade está aumentando, eu não sei onde vai parar, mas conforme eu me afasto do núcleo, certo? Essa probabilidade aqui, ela está decaindo. E aí, se ela está decaindo, como assim ela está dando negativo? Quer dizer que eu não vou encontrar o elétron ali? O que é uma probabilidade negativa de acontecer? E depois ela volta a subir e passa a zero. Então, há algum problema aqui, porque, na verdade, não tem significado físico esses resultados abaixo de zero, que está me dando probabilidade. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente. Quando eu analiso os resultados da função de onda, eu tenho que ver aquela que tem significado físico. E, nesse caso, não tem. Então, como que eu resolvo isso? Eu resolvo pegando essa função de onda e elevando ao quadrado, certo? Então, sigma com sinal negativo não tem significado físico, só matemático. Agora,
se eu elevar a função ao quadrado, eu vou multiplicar dois resultados negativos. Pela regra da matemática, negativo de negativo dá positivo. Então eu elimino aquela parte negativa, na verdade eu rebato, ela transforma em resultado positivo. Quem propôs isso foi o Max Bohr, também no mesmo ano da publicação do artigo do Schrödinger com a equação. Ele colocou o seguinte, que para a física clássica, né, podia-se fazer isso. O quadrado da amplitude de uma onda, né, o quadrado de uma onda, de sua amplitude máxima, é a medida da intensidade da onda. Então isso já era uma norma que podia ser aplicada. Então ele aplicou aqui também. Veja, essa é a equação, uma equação psi, isso daqui é o eixo x, que é a distância do núcleo. Você encontrar o elétron no núcleo é zero. Conforme você está andando, se afastando do núcleo, essa probabilidade aumenta, é máxima aqui. Depois você se afasta, ela vira negativa. Isso não tem significado físico. Então a linha laranja, a curva laranja, não tem significado físico. Quando eu pego essa curva laranja e elevo ao quadrado, tudo que é negativo agora passa a ser positivo. Então você vê que a linha vermelha, a curva vermelha, passa a ser a representação, certo? Com o significado físico do resultado matemático. Então eu tive que modificar o resultado para poder ter um significado físico. E agora surge uma coisa bastante interessante, porque se você olhar nas representações que a gente tem dos orbitais, eles parecem sempre esferas maciças ou volumes maciços, mas eles não são, certo? Lembra da ideia de onda? A onda, né, estacionária, ela pode ter nós, onde não há probabilidade de você encontrar o elétron, nesse caso. Então veja, aqui é zero. Toda vez que estiver no eixo, é zero. Então eu venho, estou me afastando do eixo, do núcleo, desculpe, estou me afastando do núcleo, aqui é o núcleo, estou me afastando, a probabilidade de encontrar o elétron é maior nesse ponto aqui. Depois ele diminui e me dá zero. Depois, de novo, eu tenho uma probabilidade maior ainda do que eu tinha anteriormente e, de novo, ele tende a zero. Então, isso me diz que eu tenho regiões do espaço para um mesmo nível de energia, porque isso está me dando psi, se ela está me representando para um mesmo nível, um subnível de energia, que ela não é contínua, certo? Você pode ter duas regiões muito próximas ali. E é isso que é representado nos gráficos, né, de psi quadrado vezes r ao quadrado, que é esse tipo aqui, que é a distância até o núcleo, psi em função de r, na verdade. Então veja, aqui essas linhas azuis nesses gráficos, esses são os raios médios, mais ou menos, né, onde eles consideram a maior probabilidade. Então se você fizer para um S e olhar a figura, ela é, digamos assim, é uma esfera, certo? Mas que ela começa bem tênue, aumenta a densidade dela e depois vai diminuindo. Então ela vai como se fosse esfumaciando, certo? O 2S é mais interessante, que são duas esferas concêntricas, uma de raio pequeno, ou uma de intensidade, de probabilidade pequena, e outra de probabilidade maior, uma esfera dentro da outra. E o nó aqui, lembre-se, num nó tridimensional, de uma onda tridimensional, ele é uma superfície. Então você tem um nó aqui. Essa linhazinha azul aqui, ela está representando justamente o raio médio, né, do orbital ali, ou da distância do núcleo, da órbita, vamos dizer assim. No caso do 3S, né, você tem três esferas concêntricas aqui, e isso daqui é o corte dessa representação, então é isso daqui que eu quero dizer. Veja, como isso daqui é probabilidade, no nível 2S, no subnível 2S, onde é mais provável de encontrar o elétron? O mais provável é nessa região aqui. Ele pode existir aqui? Sim. Você vai encontrar ele lá? Sim, mas se você for fazer o experimento, o maior número das vezes você vai ter resultado dele aqui nessa posição, nessa distância do núcleo. A mesma coisa para o 3S, ele também vai estar mais provavelmente aqui. Então, quando a gente agora põe no gráfico já corrigido, né, nós vamos ver aqui, esses são a representação de um S, agora é zero aqui, e aqui é a probabilidade de eu encontrar o elétron em função da distância do núcleo. Então veja, daqui um S, a probabilidade aumenta, 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 ela é máxima aqui e depois ela reduz, certo? E tende a zero. O 2S é a mesma coisa, e o 3S tem esses três parâmetros. Se você for ver o corte transversal, essa que seria mais ou menos, se você pudesse ver, a imagem das regiões onde é mais provável encontrar o elétron. Veja,
Um orbital não é o elétron. É a região mais provável de você encontrar a onda eletrônica, que por acaso tem o formato como se fosse dessa onda eletrônica, certo? Então, solidamente seria isso daqui, olha, você tem nódulos, nesses nódulos não pode existir o elétron. Esses nódulos aqui, que são zeros de probabilidade, você não pode ter elétrons. Então, dentro desse orbital 3s, ele é mais complexo, ele tem uma estrutura, certo? Uma coisa interessante é que quando você faz esse gráfico, se você for ver qual é essa distância que está aqui mais provável, ela dá justamente o valor do raio que o Bohr calculou, 0,529 angstroms mais ou menos. Outra coisa interessante desses gráficos, né, que normalmente não vai dar para ver aqui, mas eu vou falar e isso daí, se tiver pegar um gráfico com maiores detalhes, realmente dá para ver. A probabilidade de encontrar o elétron aqui no núcleo é zero, mas depois ele passar pelo máximo, essa linha aqui, de todos eles, nenhuma toca no zero. O que significa isso? Que se eu tiver se eu tiver aqui, vamos supor, para um angstrom, certo? É pouco provável de eu encontrar o elétron, mas ele pode estar lá. Então, um elétron do nível 1s a probabilidade dele estar dentro de um orbital 2s, aqui nessa região, junto, não é zero. Pior ainda, a probabilidade de ele estar a 1 metro de distância do núcleo também não é zero. É pouquíssimo provável, mas não é zero, certo? Então, um elétron de um núcleo de um átomo da sua mão, ele pode estar a 1 metro de distância dele. Você não tem um tempo de vida suficiente, provavelmente, para perceber isso ou para a gente medir isso, mas há essa probabilidade. A teoria diz. Ninguém observou até hoje, certo? Mas a matemática, a mesma equação que te prevê esses valores, e é a teoria até agora, em termos de estrutura atômica de maior sucesso, a mecânica quântica, prevê isso daí, essa possibilidade também, certo? Mas é só para dizer, o que é importante são que a maioria do tempo eles estão aqui, isso é importante para nós, porque se fosse ao contrário, ninguém estava vivo, tá? E não existia a matéria do jeito que nós conhecemos. Esse daqui é a representação mais fiel, digamos assim, desses orbitais atômicos. É a maneira como você faz o cálculo agora através dos computadores, com uma resolução maior, número de cálculos maiores. Então, por exemplo, esses números representam o número quântico principal, o de momento angular e o ML, certo? E então isso quer dizer o quê? Se n é igual a 200, isso daqui é o subnível S do nível 2. Ele tem esse formato aqui. Essas partes escuras aqui são os nós, tá ok? Então perceba que ele é difuso em termos de definição de bordas, ele não é uma coisa definida com uma borda muito definida justamente porque aquela variação vai descendo, vai decaindo com o tempo. As cores, quanto mais claro, maior a probabilidade de você encontrar o elétron, quanto mais escuro, menor a probabilidade. Então essas regiões escuras aqui entre eles, sempre no núcleo vai ser zero, certo? O núcleo está aqui dentro, não está sendo mostrado, por isso que você não me confunda isso daqui ou isso daqui como sendo do núcleo. E essas regiões também são proibidas. Então, nesses casos aqui, a probabilidade é maior de você encontrar ele aqui e aqui do que nessas bordas, tá? E assim por diante. Essa daqui foi o que é previsto na equação, na função de onda de Schrödinger, que está escrito aqui novamente, tá? Foi em 2013 ou 2015 que eles conseguiram finalmente fazer uma imagem de orbitais através de uma técnica de projeção de... Eles pegaram gases, certo? E começaram a tirar elétrons nesses gases resfriados e fizeram tipo um projetor na parede, não é na parede, mas é numa tela, um detector, da imagem que aparecia. Então a ideia é, se eu jogar, certo, elétrons com uma certa energia, sempre controlando a energia desse feixe de elétrons aqui, para arrancar elétrons que estejam na camada 1, todos os elétrons da camada 1, a hora que eu arrancar, a hora que tiver a colisão, é um choque elástico, ele vai ser projetado na mesma direção e mesmo sentido do elétron que colidiu com ele. Então, se tem um elétron aqui e eu jogo o outro, ele bate e ele sai na mesma direção.
Quando você projeta a imagem na parede ou lá no detector, começou a aparecer justamente esses formatos aqui. Então, eles conseguiram eh, detectar que, na verdade, é provável, realmente, é muito provável que existam esses orbitais e que tenham essas estruturas, e isso foi um ponto a mais para a mecânica quântica, certo? Depois do material que for enviado, eu coloco a referência do artigo, para não precisar gastar o tempo aqui, só para quem tiver curiosidade de ver os resultados, tá ok? Então, voltando aqui ao que a gente tinha visto, agora as representações, veja, o orbital 1s tem desse tamanho, o 2s tem o mesmo formato, só que é maior, e o 3s tem um raio maior ainda, certo? Os P's, os orbitais px, py e pz. Então, quando você escreve um orbital P, na realidade são 3 orbitais que você tem, e com isso você tem a possibilidade de você colocar cada orbital desses, vocês lembram, pode receber até 2 elétrons, né? Então o orbital S poderia ter 2 elétrons aqui, cada um desses poderia ter 2, por isso que o P tem 6 no total, os Ds têm 10 e os Fs têm 14. Uma coisa interessante é que na representação normalmente que se encontra na literatura, você vai ver eles todos separados, só que no átomo está tudo junto, um em cima do outro, certo? E isso é importante de entender, porque lá para frente a gente vai perceber que a explicação, às vezes, de uma ligação química, ela tem a ver com a interação desses orbitais no próprio átomo, certo? Do mesmo jeito que existe interferência construtiva entre ondas, isso daqui são ondas, nós vamos ver que elas podem interferir umas com as outras. Como que esses orbitais estariam? Como que você veria o átomo se você pudesse visualizar eles? Então aqui está vendo, olha, 1s, 2s, orbital 2px, ele está sendo colocado no referencial como se fosse o núcleo aqui. Esse é o 2pz. O 3s, que é maior, o 3px, o 3py, eu sei porque está aqui escrito, 3pz, certo? O 4s, sempre o mesmo formato, só que raio maior, né? O 3dxy, 2y2, 3dxy, xz, 3dxz, o yz, certo? E agora você teria um átomo com todos esses orbitais. Ele está destacando, né, cada vez que roda isso. Mas perceba que isso daqui é a estrutura atômica final. Todos os orbitais estão, ao mesmo tempo, dividindo esses espaços. São ondas eletrônicas estacionárias que estão, digamos assim, vibrando, vamos dizer, ocupando dentro desse mesmo espaço. Elas podem interferir uma com a outra? Pode, a gente vai ver mais para frente no curso. Tá? Mas, de qualquer modo, a ideia é que isso seria mais ou menos a imagem do átomo que nós temos. Não com essa transparência aqui, ele seria uma coisa só. Certo? Isso é importante porque, por exemplo, fenômenos, né, biológicos, nós vamos entender por que o átomo de ferro 2, que está dentro da sua hemoglobina, no núcleo da sua hemoglobina, no grupo M, para ele receber o oxigênio, ele encolhe, certo? Porque senão ele não cabe dentro da molécula do grupo M, lá, que é um grupo, uma estrutura orgânica que contém esse ferro. Então, quando o oxigênio se aproxima desse átomo, o que acontece é que elétrons que estão, por exemplo, nesses orbitais aqui que são mais longos, ele acaba sendo transferido para orbitais mais internos e o átomo fica menor. Então, essa estrutura de orbitais atômicos define, por exemplo, que você consegue fazer a ligação do oxigênio molecular na sua hemoglobina, na sua hemácia, dentro da sua hemácia. Define também, por exemplo, a estrutura, né, de proteínas ou mesmo a dupla hélice. Se você for fazer ligação química usando esses orbitais, perceba, aqui eu não consigo, às vezes, fazer ligação química se eu for ter que interagir elétrons desse orbital aqui com um outro orbital que esteja nessa posição. Então, a ligação química é direcional, ela vai acontecer na direção desses orbitais. Porque se a ligação química é entre elétrons, eu estou falando de ligação covalente, que é a mais importante na parte biológica, ela tem que ter compartilhamento de elétrons. Você tem que interagir os elétrons que estão nesse orbital com o orbital de outro átomo que chega aqui. Então, se esse orbital chegar nessa direção, você não vai ter o compartilhamento, você só vai ter se ele chegar nessa. Então, a ligação vai ser feita nessa direção.
A próxima ligação vai ter que ser feita também nessa ou num ângulo específico decorrente da posicionamento desses orbitais. Então, a estrutura de uma proteína, certo? Ou a geometria de um sítio enzimático é determinada pelo orbital atômico, certo? Dos elementos componentes das moléculas locais. Então, por isso que a estrutura atômica é importante, porque você explica como é a estrutura de uma molécula biológica e como a estrutura dela tem a ver com a função biológica dela. Se essa estrutura se perde, ela perde a função biológica. E tudo nasce no orbital atômico. Tá legal? Então, agora, se você for olhar para o átomo, você não vai mais desenhar o átomo com aqueles modelinhos planetários. Você vai ter que fazer o desenho desse jeito aqui, por exemplo. Uma nuvem de probabilidades ou uma onda de probabilidades que pode ser mais ou menos desenhada desse jeito. Ela não é fiel, mais ou menos, ao que a gente espera, mas isso daqui seria, né, a camada 1, subnível 1S, basicamente, que coincide com a camada. E nós vamos ver também que núcleos, certo, também são assim. Todos os objetos quânticos, não importa se é um nêutron, um próton ou um elétron, todos eles se comportam dessa maneira. É previsto pela mecânica quântica que eles são objetos quânticos. Então, eles não são partículas só, né? Eles seriam descritos também como ondas, certo? Prótons também, nêutrons também difratam, têm propriedades de onda e vão ser descritos também dessa maneira. Por isso que aqui ele está uma coisa meio difusa. E ele tem outros componentes também que nós vamos ver numa aula mais para frente. Na última aula, na verdade, antes da prova. Bom, aqui, de novo, o capítulo 1, Átomos do Mundo Quântico, até o item 1.12, ou o capítulo 6 do Brown, o capítulo 1 do Atkins, para quem tem, e o capítulo 6 do Brown, Estrutura Eletrônica dos Átomos. Lembre-se, esse daqui vocês têm o acesso, esse é para quem tiver. Qualquer um dos dois que você ler, tá bom. Se ler os dois, maravilha também, tá? Na próxima aula, a gente vai finalizar isso daqui, essa parte da mecânica quântica, basicamente, falando sobre o número quântico magnético de spin, que é o que falta, o experimento de Stern-Gerlach, que determinou justamente o spin eletrônico, falar sobre o princípio de exclusão de Pauli, que muita gente já conhece, rever ou ver pela primeira vez, né, o diagrama de distribuição eletrônica de Pauli, as regras de máxima multiplicidade de Hund, que é como você coloca os elétrons no diagrama, e falar um pouquinho do modelo padrão, certo, das partículas elementares, que ele engloba basicamente toda a previsão de quantas partículas e quais partículas e qual a função de cada uma no mundo quântico. São os hadrons e as forças nucleares. Então, com isso, nós encerramos a aula número 4 e esperamos para finalizar na próxima